Olá pessoal, bem-vindo a mais uma resenha literária da Fran. Excepcionalmente, hoje eu trouxe um livro a pedido de uma inscrita, uma amiga minha. Eu li esse livro há muito tempo, porém ela pediu que eu resenhasse esse livro que se chama Mentes Perigosas. Como eu já falei lá nos meus stories no Instagram, aqui em cima tem os livros que eu vou terminar de resenhar. E aí, em uma exceção especial a pedido dela, eu resenhei esse livro. E para isso eu precisei me debruçar novamente sobre essa obra, porque eu já tinha lido ela há muitos anos atrás. E foi uma experiência muito válida. Eu super indico essa obra, que vocês leem, que vocês compartilhem. E essa indicação dela veio no momento certo, porque além de eu ter lido essa obra há muito tempo, isso me fez recordar de muitos conceitos, de muitas histórias que contém esse livro, e que eu particularmente convivi com pessoas com essa personalidade meio psicopata. E é isso que o livro traz. O mais interessante é isso, é que essas pessoas, elas podem estar em qualquer lugar, inclusive a seu lado. Por isso que o nome do livro é Mentes Perigosas. O perigo mora ao lado. E aí, pra gente se inspirar nessa resenha, para deixar o clima bem leve, para falar desse assunto, que é muito importante, que nós precisamos sim conhecer e saber, a leitura, ela é libertadora, e quanto mais conhecimento, além de trazer muitos outros benefícios, nos liberta de muita coisa, né? De muitas prisões. Então, vou deixar essa música aqui um pouquinho para poder... Inclusive, essa música é da novela Verdades Secretas, que nessa novela conta lá a historinha lá de um personagem, né? Que não tenho o nome dele agora, que ele era dono de uma empresa e tudo mais, e ele era meio que psicopata. Então, essa música eu escolhi especialmente para a temática de hoje. Bem, gente, brincadeiras à parte, para poder a gente deixar o clima mais leve. Para quem quiser ouvir essa música, né, chama-se Ghosts and Creatures. Não sei falar o inglês, a pronúncia, porque não sou obrigada, já que eu sou professora de português. E sou falante nativa da língua, que é português brasileiro. Quem quiser depois ver é o Telequinas, que é um grupo aí que toca essa música. Bem, em relação à obra, vamos lá. Bem, a obra escolhida dessa semana é Mentes Perigosas. Eu não tenho um livro físico dela, porque na época que eu li foi um livro emprestado, não lembro quem foi que me emprestou. Mas eu acredito que também tem em PDF. Então, quem quiser adquirir em PDF, ler mais sobre, vocês podem ler. Existem também muitas resenhas, resumos, artigos falando sobre o assunto. Existem também muitos outros livros que tratam da temática, mas... Ai, meu Deus, o papel aqui voando. Gente do céu, toda vez é um problema que acontece. Desculpando aí com essas resenhas. O papel começou a voar, né? Bem, gente, é o seguinte. Então, esse livro, ele é brasileiro, escrito por uma médica psiquiatra, residente em psiquiatria, né? Ela fez. O nome dela chama-se... Deixa eu pegar aqui minha pesca. É Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é médica, né, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é atualmente diretora clínica, palestrante, dá aulas, é escritora. Existem outros livros da autora com outros títulos, inclusive por me debruçar sobre essa temática desse livro dela, encontrei outros títulos de outros temas que, inclusive, eu vou ler porque faz parte da minha pós-graduação, que é em neuropsicopedagogia. Ela fala sobre alguns transtornos, né, que não é ligado à psicopatia, mas que é importante para eu fundamentar e conseguir estudar cada vez mais, me aprofundar nessa temática aí, dessa minha área. Bem, então, livros Mentes Perigosas, eu vou fazer aqui uma breve descrição. Depois eu vou explicar rapidamente do ponto de vista da psicologia, vamos dizer assim, que eu pesquisei. Mas antes eu deixo claro que eu não sou especialista da área, eu não sou formada na área, porém, como minha formação é em letras português, literatura, então, o professor, principalmente de português, ele deve ler de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Ele deve entender de tudo também? Não necessariamente. Mas a partir do momento que a gente lê uma obra, né, que ela faz parte do seu acervo literário, porque a literatura ela é bem vasta, existem vários tipos de literaturas, né?
Então, quando ele lê uma determinada obra, ele tem uma visão, de acordo com a sua formação, sobre aquela obra. Porque ao longo da nossa formação, só dando uma explicação assim bem breve, a gente tem várias teorias, né, que nos leva a ler um livro de uma forma, sob uma perspectiva, né, uma forma como a gente deve direcionar o leitor para aquele tipo de obra. E então, como eu falei no início dessa resenha, essa inscrita me pediu que eu resenhasse esse livro, e aí estou, a pedido dela, fazendo essa resenha desse livro. Mais uma vez explicando que para falar sobre o tema profundamente, é necessário que a gente leia, estude, pergunte, principalmente para amigos que tenham conhecimento da área, caso você queira saber aspectos mais técnicos, né? Mas, de uma forma geral, todos nós, inclusive sociedade, podemos sim ler sobre, conhecer, até mesmo como o próprio livro diz e a médica diz, para que a gente possa ter, inclusive, nos prevenir contra uma gama de pessoas que estão ao nosso lado que a gente não conhece. Ao longo da resenha vocês vão ver os perfis e talvez você mesma se identifique que seja um psicopata. Tô brincando, gente, mas é possível, tudo é possível. Né? Então vamos lá. Então a descrição, vou fazer uma breve descrição do livro. Vou explicar rapidamente a diferença entre psicopatia e sociopatia. Depois eu vou falar sobre, resumidamente, o que trata o livro e a crítica sobre essa obra, ou seja, seria o que eu achei dessa obra. Bem, então vamos lá. Na sinopse do livro diz que eles podem ter várias faces. Eles são os psicopatas, uma ameaça real e silenciosa. A doutora Ana Beatriz revela esse sombrio transtorno de personalidade, onde 4% da população mundial, ou seja, se são 6 bilhões, é mais ou menos, eu não sou boa em matemática, 6 milhões de pessoas. Ou 6 milhões ou 600 mil, 4%, não sei. Então quem sabe de matemática me explique. Então, é muita gente. Embora a gente veja que é um número muito pequeno, mas assim é considerado, né, uma população relevante. E mostra ao leitor, principalmente, esse é o objetivo da obra, de como se prevenir. Uma coisa que ela começa na obra é explicando sobre o termo consciência. Então, do ponto de vista da psiquiatria ou da psicologia, né, ela começa sim fazendo essa abordagem, porque nesse estudo desse livro, embora seja uma médica que fale sobre o tema e que esse tema envolve outras esferas sociais, inclusive com implicações sociais, é por isso que também esse tema ele tem uma, como eu posso dizer, uma vertente jurídica também, já que socialmente, como vivemos em sociedade, algumas dessas pessoas cometem algumas transgressões que prejudicam no socialmente, né? Não só emocionalmente, mas também financeiramente, economicamente, a nível, às vezes, pessoal, mas a nível também mundial. Então, quando eu fizer a descrição entre psicopata e sociopata, vocês vão perceber essas diferenças, né? Que são, às vezes, a linha é muito tênue de um para o outro, mas a gente vai conseguir identificar, né? Porque eu também tinha essa dúvida entre psicopata e sociopata. Então, vamos lá. Então vamos começar com o termo chamado consciência. Ela diz o seguinte, ela dá essa definição. É um senso de responsabilidade e generosidade baseado em vínculos emocionais de extrema nobreza. Extrema nobreza. Com outras criaturas, sejam animais ou seres humanos. Ou com a humanidade ou o universo como um todo. Então ela já deixa bem claro que consciência, né, é essa postura ética diante de um todo, diante da vida, diante de qualquer situação. E aí vamos agora para a diferença entre o psicopata e o sociopata. Bem, algumas características de um e de outro e alguns comportamentos para poder a gente conseguir identificar. O psicopata, ele é mais difícil a gente encontrar ele em sociedade. Por quê? Porque ele é muito discreto nas suas atitudes, né? Porém, algumas características que eu vou descrever que a gente pode lembrar de alguém que a gente conhece, de alguma pessoa que a gente cruzou na vida, seja na vida pessoal, social, né? A gente vai lembrar, meu Deus, acha que aquela pessoa é psicopata, né? E aí vocês vão identificar e ver que não é tão difícil achar psicopatas por aí. Então, vamos lá. Então, os psicopatas são
incapazes de criar laços afetivos mesmo com seus familiares. Então ele não consegue criar laços afetivos com ninguém. Eles são completamente controlados. Eles conseguem manter o autocontrole. Já o sociopata, ele sim consegue até se relacionar afetivamente com as pessoas, podem até ter uma certa consciência e se sentem um pouco culpados de ter machucado alguém, né? Outro detalhe também da psicopatia é que a pessoa já nasce psicopata, ou seja, nada, nenhuma educação exterior, nenhum sistema é capaz de parar aquela pessoa, de fazer com que aquela pessoa mude de comportamento, né? O que pode acontecer é coibir aquele comportamento, mas ela não muda. Ou seja, o psicopata, ele não tem remédio para ele, vamos dizer assim. No final, eu vou explicar mais sobre isso. Já o sociopata, ele tem uma impulsividade, ele é mais impulsivo, né? E o psicopata, ele é mais controlado, né? Ele consegue pensar, calcular, né? Articular e consegue manter um pouco do controle, do autocontrole. O sociopata não, geralmente ele é explosivo. Então eu vou colocar logo as características do psicopata e depois do sociopata para poder a gente fazer a associação correta. O psicopata, ele já nasce assim, ele não tem laços afetivos com ninguém, ele mantém sempre o autocontrole. Eles são frios e sem consciência alguma do outro. Ele se relaciona muito bem com as pessoas, ele é muito bem relacionado com as pessoas. Eles não têm nenhum remorso, né? Não tem remorso algum, sentimento de culpa quando faz algum ato, que para eles acham normal. Eles vivem em nosso meio, podem ser professores, médicos, psicólogos, psiquiatras, padres, um amigo, um namorado, um pai, uma mãe, um filho. Então eles estão no nosso meio, ele pode assumir qualquer papel. Um bom vizinho, né? Uma pessoa que não levanta suspeita. Ele pode ser um bom e exemplar profissional. Sempre ele está de tocaia, né? Esperando a próxima vítima, né? Esperando a sua próxima presa. Então, geralmente tem um sentimento aí meio que animalesco, né? Porque o animal predador, ele só pensa em obter naquele momento ali, satisfazer seu instinto. E é mais ou menos esse psicopata, esse perfil. E, inclusive, ela cita nesse livro uma história de uma moça que ela atendeu, que teve problemas com o ex-namorado, né? E aí são os conhecidos chamados Dom Juans, né? Que muitas vezes eles prejudicam emocionalmente uma pessoa, pode causar até traumas, né? Destruir realmente a vida emocional daquela pessoa e às vezes até financeiramente e socialmente, né? Isso quando não há a questão do assassinato, né, da vítima. São pessoas que não levantam a menor suspeita, embora eles sejam a minoria, eles deixam um grande rastro de destruição. Então, mesmo sendo a minoria, como eu citei no começo do livro, sendo uma parcela muito pouca da humanidade, quando existe esse serzinho ali no meio coletivo, ele pode causar um poder de destruição muito grande profundamente na vida das pessoas. Eles geralmente são pessoas superficiais, ou seja, eles mostram que tem uma certa bagagem de conhecimento, de que sabem muita coisa, mas na verdade eles não sabem de muita coisa, eles são muitas vezes superficiais, são muito eloquentes, ou seja, o poder de convencimento deles, o poder de conversa deles é muito envolvente. São pessoas extremamente egocêntricas, eles só pensam neles, tudo que eles fazem é em benefício deles próprios, satisfação deles mesmos, prazer deles mesmos. Eles têm mania de grandeza e até as relações que eles estabelecem com as pessoas sempre é pensado calculadamente, sempre é pensado em que ele pode se dar bem de alguma forma. Se for para roubar uma amizade, ele rouba. Se for para roubar um posto de trabalho de um colega, ele derruba aquele colega. Ou seja, ele é movido à inveja, vamos dizer assim. Só que aquela inveja doentia, né? Aquela inveja em que ele sempre pensa em benefício próprio. Então são pessoas assim, inclusive os próprios políticos corruptos, né, que não têm o menor senso de humanidade com o coletivo, não tá nem aí, foda-se, né? Existe também aquele tipo de psicopata, eles são pobres de emoções, são muito mentirosos e manipuladores. Eles são capazes de te convencer
que se ele matou uma pessoa, tudo que matou, né? E você é capaz até de acreditar pela forma manipuladora como ele distorce às vezes as situações e tenta convencer as pessoas, ou seja, ele vendem uma máscara de uma boa pessoa e você que é louca, né? Então, geralmente os psicopatas são assim. Existe também, do ponto de vista social e histórico, vários psicopatas, né, que animou a personalidade, né, durante a história. Existem os corruptos, os ditadores, os assassinos, os pedófilos, os estupradores, os serial killers, chamados, são os assassinatos em série, charlatões. Então, essas pessoas, elas estão infiltradas em toda parte, em toda a esfera social que vocês imaginarem, em toda parte. Nenhuma área escapa, né, de ter pessoas assim, desse tipo de comportamento. Às vezes também a mídia, ela dá uma certa, em forma de filmes, né, e séries, um perfil de psicopata de forma que a gente passa realmente a odiar esses seres, né, mas o objetivo principal desse livro, dessa resenha, é a gente se prevenir, né, pra gente não ser vítima, ou possivelmente, se a gente perceber que existe alguém que está sendo vítima, de a gente alertar essa pessoa embora, muitas vezes, como já aconteceu de verdade. Já tentei alertar pessoas, a pessoa fica cega, a pessoa não consegue abrir os olhos, né? Eu mesmo já passei por isso, não vou citar aqui situações, mas eu dizia pra pessoa, antes de ler esse livro, eu dizia essa pessoa é psicopata, né? Eu vivi situações que foi difícil eu me sair, e aí eles conseguem manipular e te manipular durante anos, né? Conseguem convencer e conquistar pessoas ao seu redor e você sempre é errada, sempre é louca, né? E aí a pessoa acreditava piamente nele e eu ficava, meu Deus, então eu tive que me afastar e deixar que com o tempo essa pessoa se revelasse tal era o jeito dela, né? Enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Bem, então essas foram as características do psicopata e o sociopata. A diferença dele é que o psicopata ele já nasce assim, o sociopata pode desenvolver esse transtorno, lembrando que é um transtorno, não é uma neurose, porque a neurose é uma doença que você pode adquirir ou já nascer com ela e que pode ter tratamento, como no caso da depressão, né? Não vou entrar nesse assunto, que já é outra temática. Existem vários tipos de neurose, não vou entrar nessas terminologias, porque como eu falei, não é da minha área, eu posso estar falando alguma coisa que não tem nada a ver. Então, o que eu estou falando foi fruto do que eu já pesquisei e do pouco que eu já sei sobre esse assunto. Então, os sociopatas, eles podem desenvolver durante a sua vida por conta de algum trauma, da sua própria educação ou socialmente que determinado comportamento ou caráter possa aflorar nele, né? E se não for cortado pela raiz, ou pelo menos modelado, ou ao menos, como é que eu posso dizer, comportamento inibido, socialmente falando, ele pode trazer também muitas consequências, né? Por isso que é sociopata, porque do ponto de vista social também eles podem trazer prejuízo à sociedade de forma mais devastadora. Como é os casos dos pedófilos, dos grandes, como eu já falei, dos grandes ditadores, dos políticos, enfim. De alguns políticos corruptos, né? Vamos dizer assim. Embora também, dentro disso, como eu falei, que é um termo, uma linha bem tênue entre um termo e outro, para que a gente não possa fazer confusão, o sociopata, ele tem comportamentos explosivos, diferente do psicopata, que você já tem um comportamento mais frio, né? O sociopata também tem, porém o comportamento dele é mais explosivo, geralmente ele se arrepende e pede desculpas e às vezes seja até um pouco de remorso. Porém, eles são sempre violentos, no caso daqueles dos homofóbicos e também dos que tem a questão da violência doméstica, né? De homens que passam a vida infernizando a vida da companheira, né? Que ameaçam, que manipulam, que chantageiam, que choram, que mentem, que dizem que vai mudar e não muda. Então termina no feminicídio. E tudo isso acontece por conta de que ainda nossa justiça não está pautada por uma consciência, vamos dizer assim, né? De dar o devido tratamento especial a esse tipo de indivíduo de comportamento, né? E mais na frente eu vou falar mais ou menos qual seria a possível solução, segundo, né, essa leitura desse livro. Então, essas pessoas também, os psicopatas e os sociopatas, eles podem, inclusive, prejudicar corporações e empresas, né? Elas podem, às vezes, entrar num cargo almejando um determinado setor e elas muitas vezes conseguem, porque elas vão derrubando todas as pessoas que estão no caminho delas. Então, toda pessoa que se opõe aos objetivos dela, ela tenta derrubar para poder conseguir aquilo que elas almejam. Então, ficou um pouco claro, né, que o psicopata já nasce com isso, o sociopata pode desenvolver esse determinado perfil
durante a vida. O psicopata é frio calculista, o sociopata muitas vezes é explosivo. O psicopata não tem nem o menor remorso, o sociopata também não. Porém, às vezes, ele pede desculpa e se sente um pouco culpado pelo comportamento dele. Bem, o que foi que eu achei desse livro? Essa obra, ela é muito interessante, inclusive porque ela traz vários exemplos também no caso do Nardone, né? E da Eloá, daquela moça lá que teve um namorado que fez lá as ameaças, terminou na morte dela, né? E o principal é porque a gente fica assim chocado, porque esse livro trata de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas com as quais convivemos. E quando a gente lê esse livro, ela fala de forma bem detalhada sobre as características, como eu falei no início, eu coloquei aqui só um geral, não coloquei tudo, porque é importante que você leia. E você vai lendo e você vai percebendo um monte de pessoas que você já conviveu e que podem ser psicopatas sim, né? Então, assim, a gente tem aquela ideia ainda de que psicopata só é aquele que mata lá. Aquele que estupra, que mata. Mas existem vários subníveis de psicopatia, né? Existe aquelas pessoas que tacam bomba, né? Existem aquelas pessoas que no momento de raiva matam a pessoa. Existem, mas a diferença, mais uma vez falando, o psicopata é que ele age friamente, ele tem plena consciência no sentido do que está fazendo. Ele não tem essa consciência que eu falei aqui no começo da questão da responsabilidade e generosidade. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. A pessoa consciente, embora no momento de raiva, quando ela cai em si, né, ela fez a burrada que ela pensa na burrada que ela fez. O psicopata não. Ele não tem nenhum remorso, ele não se arrepende, ele age frio e calculadamente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele não tem remorso. E se duvidar, ele ainda acha bom e sente prazer pelo que fez. Né? Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Bem, então o que eu achei dessa obra? Como eu falei, é uma obra muito interessante, deve ser lida. Existem outras obras que falam sobre esses temas, né? Mas essa foi o que eu achei assim, mais simples, né? A linguagem com que a médica tentou colocar, né? Intermediando ali um pouco do lado jurídico, do lado da medicina, né? E aí, o que precisa ficar retido é que eles são insensíveis ao sentimento alheio. Então, muitas vezes, também acontece de pessoas que entram numa relação achando que aquela pessoa é sua alma gêmea, né? Que aquela pessoa merece toda a sua confiança. E aí você se entrega, né, para aquelas pessoas, e aquela pessoa não tá nem aí. Tá nem aí, né? Não tem o menor remorso do que faz, você morre lá. Então, assim, seria uma dica também pra gente começar a pensar e reconhecer esses perfis e tomar cuidado e se prevenir principalmente. Esse livro, ele teve um sucesso editorial muito importante, né, como eu já falei. E pra finalizar, ela diz que não existe cura para a psicopatia. Existe um exame para identificar, né, no caso quando o indivíduo é respondendo por algum processo jurídico ou em prisão, para identificar que aquele indivíduo é um psicopata. E aí ele deve responder juridicamente, porque vivemos em sociedade, então ele prejudicou muitas pessoas, então ele deve estar ali responder pelos seus crimes, né, seus crimes. Porém, não deve ter progressão do regime, ou seja, essa pena não deve ser diminuída, porque muitas vezes ele pode ter um bom comportamento na cadeia, né? Mas aí a pena é diminuída, mas ele não tem condições de conviver em sociedade. Aí já vai entrar outras questões jurídicas que não cabe aqui eu falar, porque eu vou sair da temática, que é sobre a resenha literária. Não existe também tratamento, já que não existe cura, eles não podem ser curados. Ou seja, não é uma doença do ponto de vista da literatura, da medicina, do ponto de vista da psiquiatria, não existe. Né? Até o momento não existe cura para psicopata. O que existe pode ser uma punição do ponto de vista jurídico, pode ser uma inibição, né? E com os exames identificar aquele perfil e ver que aquela pessoa não tem condição de conviver em sociedade, principalmente a gente se prevenir, né? E tentar, o mais rápido possível, uma vez que identificado, tolher a ação dele para que ele não possa fazer mais vítimas. Então, que ele possa haver punição, mas não vingança, porque às vezes a gente termina querendo se vingar daquele ser, socialmente falando, né, que causou tanta dor, tanto sofrimento a outras pessoas, né? E pra finalizar, ela diz uma coisa assim muito interessante, que eu quero que fique essa mensagem final. Diz que as pessoas do mal se unem em busca de um interesse em comum, e as do bem se escondem em casa. Há uma fala de um grande líder
da humanidade, que eu não tô lembrando o nome dele aqui agora. Ele diz o seguinte, que os maus prosperam porque os bons são tímidos. Isso com base na Bíblia, né? Martin Luther King, né? Ele diz que muitas vezes os maus, eles são usados porque os bons são tímidos, né? Então eles dizem muitas vezes amém. Então espero que vocês tenham gostado dessa resenha literária. Eu não consegui fazer uma abordagem completa do livro, mas eu tentei pegar os principais aspectos e trazer de uma forma bem leve para vocês, de uma forma que as pessoas possam ler sim, sobre tudo. Gente, é importante, como eu falei pra vocês, ler sobre tudo. E a gente pode opinar sobre alguns assuntos? Podemos. Sobre tudo, nem sempre. Porém, conhecimento nunca é demais. A leitura é maravilhosa, né? Ler é maravilhoso. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente tem conhecimento, né? Mais a gente consegue ficar mais vivo e mais atento às coisas e não ser tão facilmente ludibriado. Então, eu termino aqui com essa musiquinha pra dar o clima. E não esqueça de dar o seu like e quem não é inscrito, se inscrever. E se alguém quiser comentar a respeito dessa obra comigo, que quiser acrescentar algo, que quiser somar, inclusive retificar algo que eu tenha dito, fiquem à vontade, abertos e até mais.